Bom dia! Hoje não vamos falar de uma teoria abstrata e geral da comunicação, e sim de uma proposta muito específica, voltada para a prática comunicacional. Uma prática que precisamos aprender a exercer cada vez mais no mundo atual. Trata-se da CNV, a comunicação não violenta, um método que busca a compaixão e a empatia nas relações humanas. Faremos uma pequena e humilde introdução a esse livro, uma leitura prévia, com a intenção de deixar aquele gostinho de quero mais para que vocês possam buscar mais informações e, sobretudo, colocar em prática. Há muitos vídeos excelentes sobre a CNV por aqui. Nosso diferencial é que estamos no campo dos estudos da língua, das nossas formas de expressão, propondo um diálogo transversal com a psicologia. Então, nosso foco recairá sobre as palavras que fundamentam a proposta de Marshall Rosenberg. Traduzido em português como comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, no original nós temos também o subtítulo Uma Linguagem de Vida. E aqui embaixo, na capa norte-americana, em uma tradução livre, podemos dizer: palavras importam. Encontre um território comum com qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer tempo, seja pessoal ou profissionalmente. Encontre pontos em comum através da empatia, da colaboração, da autenticidade e da liberdade. Parecem aquelas promessas absurdas para vender livro de autoajuda, não é? De fato, não se trata de algo simples ou fácil de se conseguir. Olhar para o que temos em comum, nosso território em comum, em vez de olhar apenas para as diferenças. Mas, e se percebermos que na palavra comunicação já está essa raiz de buscarmos o entendimento comum, a comunidade? O conhecimento do método CNV nos ajuda a dar passos importantes nesse sentido, e ele é usado hoje até pelo Poder Judiciário em vários países na resolução de conflitos. Será que não pode ser útil então para resolver os nossos conflitos pessoais e profissionais também? Só botando em prática para ver. Como falei, vamos fazer uma leitura prévia, contemplamos as capas internacionais e vamos agora aos paratextos. Uma epígrafe maravilhosa que o autor coloca bem no início do livro é esse poema de Ruth Bader Meyer, que resume com a força condensada e mágica da poesia algumas ideias centrais. Palavras são janelas ou são paredes. Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber. Foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda: eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes. Elas nos condenam ou nos libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Tão profundo e ao mesmo tempo tão simples. Essa busca da clareza, não apenas no que dizemos, mas também no que entendemos daquilo que ouvimos, é fundamental, porque tomamos atitudes e praticamos ações a partir daquilo que entendemos de uma mensagem. Mas, e se tivermos entendido algo errado? As ações, as atitudes que foram tomadas podem não ter volta, e tudo pode ter sido apenas um desentendimento. Quanta mágoa e quanto medo não são fruto de meros desentendimentos. Do lado do falante é a mesma coisa. Muitas vezes achamos que aquilo que queremos dizer é óbvio, que não precisa explicar demais, quando na verdade pode parecer óbvio para quem fala, mas não ficou claro para o outro. Nós não somos transparentes porque a linguagem em si mesma não é transparente. É preciso abrir essas janelas através do muro, da parede das palavras. Bem no comecinho do primeiro capítulo,
o autor nos explica que a CNV nos ajuda a reformular a maneira pela qual nos expressamos e ouvimos os outros. Nossas palavras, em vez de serem reações repetitivas e automáticas, tornam-se respostas conscientes, firmemente baseadas na consciência do que estamos percebendo, sentindo e desejando. Somos levados a nos expressar com honestidade e clareza, ao mesmo tempo que damos aos outros uma atenção respeitosa e empática. Já vimos aqui no canal que há muitas formas de dizer uma mensagem. Tendemos a ligar o piloto automático o dia inteiro, expressando-nos de forma árida, fechada, repetitiva, impensada. É mais fácil, não é? Mas aí vamos deixando ao nosso redor um rastro de desentendimentos muito difícil de resolver. A palavra é uma bala, fácil de disparar, mas muito difícil de sarar e de cicatrizar depois do disparo. É preciso refletir antes de dizer, planejar mesmo a fala e ter a honestidade de expressar nossos sentimentos. Isto serve também para pensarmos a nossa escrita, mesmo em gêneros mais formais ou oficiais, como um relatório, ou gêneros muito estruturados, como uma dissertação argumentativa. Ninguém quer ler um texto opaco, sem vida, sem autor ou autora. A honestidade convence, a clareza e o respeito são fundamentais para qualquer bom texto. Assim conseguiremos ir além de textos repetitivos e automáticos que parecem escritos por uma máquina ou por ninguém. Aqui há expressões muito importantes para enriquecer o vocabulário de nossos sentimentos, mas se eu tivesse que escolher uma central que represente tudo isso, esta seria a atenção empática. Empatia é esse esforço impossível, mas extremamente válido e necessário, de nos colocarmos no lugar do outro, de tentarmos olhar pela perspectiva do outro. Por que digo impossível? Exatamente porque cada um de nós é um universo de experiências e pensamentos muito diferente um do outro. Eu não consigo olhar com seus olhos, entrar na sua cabeça, pensar como você pensa. É por isso que a única coisa mais radical do que a empatia na relação com o outro seria a telepatia, a capacidade de ler os pensamentos alheios. A empatia é o impossível extremamente necessário. A raiz de ambas está no pathos grego, que significa paixão e também sofrimento. Empatia é então dividir com o outro as paixões e também os sofrimentos, na alegria e na tristeza. Olhem como é interessante essa lista de palavras que tem essa mesma raiz e como a alteração do prefixo muda tudo. Desde o pior, que é ser antipático, ser, portanto, contra ou contrário às paixões e os sofrimentos alheios, passando pelo apático, que não está nem aí para o outro nem para nada, chegando no simpático, que já é algo muito bom de ser, mas ainda não é o empático. Qual a diferença? A diferença está na escuta. O simpático nem sempre quer te escutar, ele já vem com um conselho de algo que deu certo para ele naquela situação e que daria certo para você também, e fim de papo. Mas na comunicação, o que o outro precisa muitas vezes é apenas de alguém que o escute atentamente. A atenção é algo marcante na comunicação não violenta. E é cada vez mais difícil ser atencioso em meio a tantas distrações, não é verdade? O empático dá atenção à fala do outro, considera demoradamente, observe essa fala sem julgamentos prévios, compartilha sentimentos e expressa também as suas fraquezas e vulnerabilidades na busca de tornar a vida mais maravilhosa. Nessa frase estou me apropriando de uma expressão linda do Marshall Rosenberg, porque a vida é maravilhosa. E o que de melhor podemos fazer através da comunicação se não buscar torná-la ainda mais maravilhosa para mim e para o outro? Chegamos assim ao método que a comunicação não violenta nos propõe para conseguirmos voltar a um estado compassivo que seria naturalmente humano. Compaixão e empatia são sinônimos, têm raízes etimológicas muito semelhantes. Aqui utilizo o belo infográfico do site almanacsos.com, que organiza os 4 passos da CNV: observação, sentimentos, necessidades e pedido. Primeiro, o passo mais difícil de todos: observar o que está acontecendo de fato, sem julgar, sem juízo de valor. Nós somos máquinas de julgar,
estamos automaticamente atribuindo valores, muitas vezes preconceituosos, às coisas, às pessoas, aos acontecimentos. Feio ou bonito, bom ou ruim, rico ou pobre, o primeiro passo é ir além desses automatismos, vencer os pré-conceitos e o impulso que temos de criticar tudo antes mesmo de conhecer. Segundo passo, identifique o que está sentindo em relação ao que observou. Tornar claro para mim mesmo e para o outro os sentimentos envolvidos na situação que foi observada ajuda muito a resolver ou amenizar os conflitos. Terceiro passo, identifique as necessidades, as suas e as do interlocutor, sempre de forma conectada aos sentimentos que observou. Olhem esse exemplo prático, transformando os 4 passos em uma frase mesmo sobre a necessidade de apoio. Observo que não nos comunicamos há alguns dias. Foi o primeiro passo, a observação. Fico frustrado. Aqui a identificação do sentimento de frustração. Nomear o sentimento, segundo passo. Pois sinto necessidade de apoio. Revelou a necessidade, terceiro passo. E então vem o 4º passo, o pedido para tornar a vida mais maravilhosa. Você aceitaria conversar comigo agora? Percebam, você informa o que observou, o sentimento e a necessidade decorrentes dessa observação e, por fim, o pedido, claro, honesto, respeitoso. Não é maravilhoso um diálogo assim? Aqui outro exemplo, bem contemporâneo, que busquei no Instagram da CNV Brasil. Na observação, percebo que você enfrenta dificuldades em ficar em casa nesta quarentena. É isso? Passo 2, sentimento. Sinto-me aborrecida com suas saídas. No passo 3, a necessidade. O seu comprometimento com a quarentena é importante para mim. E o pedido. Você pode repensar suas saídas? Um método para falar algo difícil, mas buscando contornar a discussão, o conflito, a explosão. Por que o símbolo da CNV é uma girafa? Porque é o animal com o maior coração. Essa é a ideia da linguagem girafa, aberta e afetiva, empática e compassiva, contra a linguagem do chacal, a linguagem da raiva e do ódio que anda tão disseminada em nosso cotidiano, infelizmente. Além desse desenvolvimento de uma linguagem mais elaborada, mais afetiva, que passa por um longo processo de desautomatização do nosso pensamento e da nossa forma de se expressar, eu acho que o X da questão para mim, o que mudou minha vida de um dia para o outro com a CNV, foi entender que um diálogo e mesmo uma discussão não precisa ser uma batalha em que vai ganhar quem grita mais alto. Quando o chacal vier com palavras agressivas, temos que entender que nós não somos o alvo é ele mesmo. Eu não preciso explodir porque alguém explodiu comigo. É preciso observar sem julgar. Expressar meu sentimento diante daquela explosão de raiva alheia, e assim o outro provavelmente mudará de atitude. Na grande maioria dos casos, a pessoa se sentirá desarmada e poderemos então identificar juntos qual a necessidade que levou àquela explosão de raiva e que pedido podemos fazer um ao outro para resolvê-la, tornando nossa vida e nosso mundo menos violento e mais maravilhoso. Se você chegou até aqui, tenho certeza de que levará a CNV para a sua vida também. Comece fazendo o necessário, depois o possível e de repente estará fazendo o impossível, já diria São Francisco de Assis. Até um próximo e melhor diálogo. Grande abraço!